Olá, alunas, olá, alunos. Aqui é o professor Jesus e essa é a nossa videoaula sobre Revolução Industrial 4.0 ou Revolução Digital. Esse módulo foi dividido em duas videoaulas. Na primeira, discutimos as principais definições sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. E agora, nessa videoaula, vamos dedicar a discussão do que se convencionou chamar de Revolução Industrial 4.0 ou Revolução Digital e as consequências para as organizações e para o trabalho no século XXI. Também vamos diferenciar entre inovação contínua ou inovação incremental e inovação disruptiva. Na aula sobre Revolução Industrial, Teoria Científica e Teoria da Burocracia, o professor Edson Barbeiro explicou as 4 revoluções que marcaram o processo de desenvolvimento. Eu gostaria de iniciar a videoaula de hoje nesse ponto, trazendo alguma contribuição para a compreensão desse complexo processo de desenvolvimento. O futurista norte-americano Alvin Toffler divide a história da humanidade em ondas. Para ele, até 1990, atravessamos 3 diferentes ondas. A primeira onda foi a agricultura. Até o início do século XX, todas as economias do mundo eram agrárias. Isso significa que as pessoas detentoras de grandes fortunas eram fazendeiras e que a maioria dos trabalhadores, 99% ou mais, provavelmente, estavam empregados em atividades relacionadas à agricultura. A segunda onda foi a industrialização. De 1900 até 1960, todas as economias desenvolvidas do mundo passaram de sociedades agrárias para sociedades industrializadas. Nas economias de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, esse processo ocorreu um pouco mais tarde, sendo concluído por volta de 1980. Por isso a metáfora de Toffler com a onda, ela não evolui de maneira linear. Na segunda onda, os detentores de grandes fortunas são os donos de fábricas e a maioria das pessoas trabalha nessas fábricas. A terceira onda chegou por volta de 1980 e estava baseada na informação. Agora, os detentores de novas fortunas são empresários do setor de prestação de serviços e a maioria das pessoas trabalha em empresas como bancos e hotéis. A quarta onda nós a estamos vivendo agora intensamente e ela está baseada no Big Data, o Big Data. Isso significa que a nova fonte de riqueza é a capacidade de lidar com enormes volumes e enormes variedades de dados. Os novos ricos são fundadores de empresas do mundo digital, como Mark Zuckerberg do Facebook, Larry Page e Sergey Brin do Google, Jack Ma do Alibaba e da AliExpress Brasil, ou Jeff Bezos da Amazon. As empresas estão passando por um processo, por uma revolução chamada de digitalization. Mas veja, digitalization é diferente de digitalização. No Brasil, os termos digitalization e digitization têm sido ambos traduzidos por digitalização. Mas digitalization nos Estados Unidos tem um sentido de transformação digital. Então, digitalization não é o mesmo que digitization. Quando falamos de digitalização, né, nós temos basicamente 2 significados. O primeiro dele, e lembrando que digitalização tem o sentido de digitization e não digitalization. Então, digitalização tem esses 2 significados. O primeiro é a conversão de um documento físico, impresso, por exemplo, em um documento digitalizado.
Isso pode ser feito na empresa usando, por exemplo, um scanner ou simplesmente fazendo uma foto com o celular. Desse modo, o scanner cria uma representação digital de um documento ou uma fotografia. Na maioria dos casos, isso não elimina o documento físico. Contudo, tem a vantagem de evitar o manuseio físico do documento e também permite que mecanismos de inteligência artificial possam capturar dados do documento digitalizado, o que não seria possível, evidentemente, com o documento físico. Um segundo significado, também oriundo do mundo dos negócios, é o sentido de cadeia de eventos ou workflow. Então, quando falamos da extração de dados de um documento para automatizar processos, também estamos falando de digitalização ou digitization. Bom, ainda hoje, quando você ouve as pessoas falarem que a empresa digitalizou alguma coisa, elas estão dizendo que a empresa escaneou documentos, convertendo-os em arquivos digitais, ou que a empresa automatizou algum processo de extração de informação, como, por exemplo, em um banco, o processo de análise de crédito para a concessão, o processo de análise de risco para a concessão de crédito. Em síntese, podemos dizer que digitalização ou digitization é o processo de conversão de algo analógico em algo digital. E digitalization, que bicho é esse? Digitalization significa transformação digital. Digitalization significa transformar interações, comunicações, funções comerciais e modelos de negócios em digitais. Isso geralmente implica uma mistura de digital e físico, de interações contínuas entre humanos e mecanismos de inteligência artificial para a tomada de decisões, de uso de múltiplos canais para alcançar os clientes, fabricação inteligente, etc. Digital Transformation tem a ver com o seu local de trabalho também e tem a ver com essa aula. Significa usar um mínimo de papel, mas não apenas isso. Significa trabalhar de uma maneira diferente usando ferramentas digitais, com dispositivos móveis e plataformas de colaboração, como as que temos usado para as nossas aulas com a crise do coronavírus. Como você pode ver, isso requer muito mais do que documentos escaneados e dados extraídos desses documentos digitalizados. Estamos falando de um novo local de trabalho, de uma nova cultura de relacionamentos e, por que não dizer, de novos modelos de negócios. Alvin Toffler considerava as ondas de desenvolvimento essencialmente como revoluções, nas quais modos de vida são completamente descartados e substituídos. A segunda onda mudou inteiramente a vida das pessoas que migraram do campo, que tiveram que se adaptar à vida nas fábricas. A terceira onda eliminou uma grande quantidade de emprego nas fábricas, criando o que os economistas chamam de desemprego estrutural. Ou seja, as estruturas que geravam certos empregos deixaram de existir ou foram profundamente transformadas, por exemplo, pela robotização. Uma grande parte dos trabalhos da indústria foi mecanizada. Andando pelas ruas da Moca, do Ipiranga, da Lapa, do Brás, na cidade de São Paulo, você pode ver os resquícios da era industrial sob a forma de galpões vazios. Agora, a quarta onda significa a mecanização, a robotização, a automatização, que chegou aos serviços e processos bem mais complexos, mais sofisticados, mas que de algum modo pode ser submetido a algum tipo de rotinização, de algoritmização, como é o caso, por exemplo, do apoio de computadores para a realização de diagnósticos no campo da medicina e também elaboração de pareceres jurídicos. Computadores podem analisar milhares de diagnósticos anteriormente realizados por médicos e em segundos recomendar sugestões de tratamentos para um paciente com câncer, por exemplo. Podem ler milhares de decisões de juízes e fazer recomendações factíveis a um advogado sobre qual abordagem
mais provável para ter sucesso com uma causa, ou mesmo sobre tendências de determinados juízes. A inteligência artificial está mudando tudo, inclusive a sua carreira, o que vamos discutir um pouco mais adiante nessa videoaula. Há 40 anos atrás, o centro de São Paulo tinha vários cinemas, entre eles o Olido e o Comodoro. E em torno deles, uma intensa atividade econômica se desenvolvia, como bares, restaurantes, lojas e casas de espetáculos. Então chegaram as videolocadoras e vários cinemas fecharam as portas. Há 30 anos atrás, cada bairro de São Paulo tinha pelo menos uma videolocadora. Não era incomum que fossem mais. Então chegou a Blockbuster com um novo modelo de negócios, diferente, com apelo mais moderno e descolado que atraiu o público mais jovem. As videolocadoras não sobreviveram. A Blockbuster tornou-se a queridinha dos investidores. Então surgiu a Netflix e a Blockbuster não sobreviveu. A Netflix primeiro oferecia DVDs via correios e depois filmes por meio de streaming. Tudo acessível e a preços baixos sem que as pessoas tivessem que deixar o conforto de suas casas. Uma única empresa guiada por inovação, usando inteligência artificial, destruiu as locadoras baseadas em tijolo e argamassa no mundo inteiro. Estamos falando da era em que os sensores, algoritmos e câmeras observam tudo e todos. As tecnologias digitais estão mudando tudo, da forma como vivemos à maneira como nós confiamos e nos relacionamos. Quem pegaria uma carona com um estranho em uma sexta-feira à noite para voltar para casa há 8 ou 10 anos atrás? Ou quem hospedaria um desconhecido em sua residência entregando-lhe as chaves de casa? Pois é exatamente o que se faz hoje quando se pega um Uber ou quando se hospeda alguém via Airbnb. Recentemente, conduzimos uma pesquisa na FECAP que identificou os fundamentos da formação da confiança dos investidores em criptoativos, como o Bitcoin, por exemplo. Assim como no caso do Uber e do Airbnb, as pessoas confiam porque acreditam na robustez da tecnologia que sustenta as transações, tornando transparentes as relações entre os agentes envolvidos. As tecnologias estão transformando até mesmo as maneiras como tradicionalmente confiamos. A fusão entre os computadores e as telecomunicações resultou na revolução da internet. Agora, dois novos processos estão convergindo: biotecnologia e infotecnologia. Uma nova revolução está em curso, cujas consequências são ainda imprevisíveis. Sabemos, por exemplo, que as pessoas não se conhecem muito bem. Os computadores as conhecerão melhores do que elas mesmas e poderão diagnosticá-las, tratá-las, curá-las, mesmo antes que elas saibam que estão doentes. Como um antivírus que limpa ou corrige os nossos computadores antes mesmo que saibamos que eles foram infectados. Mesmo quando mentirmos, inclusive para nós mesmos, os algoritmos saberão. A Amazon saberá melhor que você as suas preferências por livros, o Spotify e a Deezer as suas preferências por música e as oferecerão a você, mesmo quando você fingir ter um gosto musical diferente, e você não poderá se esconder do Alibaba. Os dilemas humanos, entretanto, permanecerão, agora com um nível mais elevado de complexidade. Tome como exemplo o velho dilema do trolley, agora aplicado ao self-driving car. Imagine duas crianças jogando bola do lado direito de uma rua, onde um self-driving car está passando. O dono do self-driving car, como você pode ver na imagem, está dormindo profundamente. Baseado em seus cálculos precisos, o algoritmo do veículo conclui que não há espaço suficiente para frear
e que as crianças, se forem atingidas, há 80% de probabilidade de serem mortas. O único meio de evitar atropelá-las é desviar violentamente o veículo para a esquerda e bater de frente com um self-driving truck que está vindo na direção oposta. Situação na qual o algoritmo conclui que a probabilidade do adormecido proprietário do self-driving car morrer é de 70%. O que deveria o algoritmo fazer? Como ele tomaria essa decisão? Estas são algumas das questões ainda não resolvidas, mas que já estão colocadas com as novas tecnologias. A regulação pública deverá cuidar delas? Ou poderemos adquirir um self-driving car no futuro e o configurarmos quanto aos sistemas éticos, egoísta ou altruísta? Acredito que não vamos poder colocar a culpa nos filósofos. Os algoritmos estão te observando, estão nos observando, monitorando os nossos hábitos. Por isso que você entra no site de busca do Google e pesquisa por um produto qualquer, e então desliga o seu computador e entra no seu Facebook usando o celular e recebe uma grande variedade de ofertas de empresas oferecendo os produtos pelos quais você procurou. Os algoritmos saberão os seus gostos e os seus hábitos e então rastrearão os seus passos e personalizarão ofertas. Saberão se você está na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, em Osasco, Belo Horizonte ou Paris. E então, sabendo que está em Paris e conhecendo os seus hábitos de consumo, te indicarão lojas na Avenue des Champs-Élysées ou visitas a museus e sugerirão o melhor trajeto via metrô, RER ou tram. Quero estimular você a aprofundar suas leituras e debater mais profundamente esse assunto com os seus professores. Disruptive Innovation, ou inovação disruptiva, descreve inovações em produtos, serviços e processos que mudam radicalmente as regras do jogo em uma indústria. Frequentemente, uma pequena empresa com poucos recursos desafiam com sucesso os negócios estabelecidos. Essas pequenas empresas iniciam seus negócios servindo segmentos de consumidores esquecidos pelas grandes empresas, com produtos e serviços de preços relativamente menores. Em que pese o termo inovação disruptiva ser relativamente novo, criado pelo professor Clayton Christensen da Harvard Business nos anos 1980, o conceito, entretanto, não é novo. Há mais de 70 anos atrás, o economista Joseph Schumpeter usou o termo Creative Destruction, destruição criativa, para explicar a lógica de funcionamento do capitalismo, por meio da qual ele destrói as velhas tecnologias, substituindo-as por novas e melhores. Esta é a essência do que mais tarde Clayton Christensen chamou de Disruptive Innovation ou inovação disruptiva. Na prática, inovação disruptiva vem acontecendo há séculos. No final do século XIX, por exemplo, o telefone destruiu o telégrafo e um pouco mais tarde o Ford T destruiu as sofisticadas carruagens da época. E o processo continua nos dias atuais, como podemos ver nesses poucos exemplos que fornecemos aqui. O papel carbono destruiu a cópia Xerox. As máquinas de escrever foram destruídas pelo computador pessoal. As revistas semanais foram abaladas pelas redes nacionais de notícias como a CNN, a RFI, BBC, Globo News. As enciclopédias foram destruídas pela Wikipedia. As páginas amarelas das revistas semanais pelo Google AdWords. Os mapas em papel pelos GPS, pelo Google Maps. As empresas de rádio táxi pelo Easy Taxi e 99 Taxi. As lojas de CD e locadoras de filmes pelo Spotify e Netflix. Os hotéis vêm sofrendo com a ação do Airbnb. O dinheiro em papel foi praticamente substituído pelo dinheiro de plástico, ou pelos cartões em geral, cartões de crédito, cartões de débito e assim por diante. O papel moeda vem sofrendo a ameaça
dos criptoativos, como o Bitcoin, como o Ethereum e uma variedade de criptomoedas. Os bancos integrados vêm sofrendo ação das fintechs e das cooperativas de crédito. Os intermediários, em geral, são ameaçados pela blockchain technology, a telefonia móvel pelo WhatsApp. E, finalmente, nada escapa à inteligência artificial, o anticoncepcional tradicional baseado em hormônio pelo Natural Cycles, que é um anticoncepcional totalmente baseado em um algoritmo em inteligência artificial. É muito importante distinguir entre inovação disruptiva e inovação continuada ou incremental. Quando muitos de nós pensamos em inovação, tendemos a pensar em coisas como a introdução do mercado de TV de alta definição e em automóveis. Mas esses são exemplos de inovação contínua ou incremental. Clayton Christensen preferia denominá-la Sustaining Innovation, ou inovação sustentada, no sentido de que elas mantêm o status quo, servindo a um grupo de consumidores privilegiados que já têm acesso à tecnologia. Essas inovações apresentam, na verdade, pequenas mudanças em produtos estabelecidos e não saltos dramáticos. Vejam no exemplo do Corolla, sedã médio de maior longevidade no mundo, produzido desde 1966. Periodicamente, o carro vem passando por ciclos de melhoria de acordo com pesquisas que a montadora faz com seus consumidores e processos de benchmarking com produtos concorrentes. O produto melhora na perspectiva dos seus compradores mais exigentes. Desse modo, veja que a cada geração o carro fica um pouquinho melhor e também mais caro, frequentemente bem mais caro. Às vezes, na percepção dos consumidores, os benefícios recebidos ficam muito aquém dos valores pagos a mais, abrindo as portas para o surgimento de empresas disruptivas. A empresa torna-se vítima, portanto, do próprio sucesso. Isso vale para o Corolla e, evidentemente, que vale para qualquer produto. A cada processo de inovação, o produto fica melhor, mas fica mais caro. Veja o que pode acontecer. Nessa figura, a linha contínua representa a trajetória de melhoria dos produtos existentes numa dada empresa. Essa linha verde pontilhada representa a trajetória de crescimento da demanda, da preferência, das exigências, dos gostos do consumidor. Esse ponto vermelho representa que, em um dado momento, a curva de melhoria do produto ultrapassa ou pode ultrapassar a curva de demanda do consumidor, dando ao consumidor a impressão de que ele está pagando mais do que devia por um determinado produto. Ou, em outras palavras, que o produto se sofisticou acima do que seria necessário e que, portanto, o consumidor está pagando por itens incorporados ao produto que não lhe são úteis. Esse consumidor estaria, portanto, disposto a trocar de produto ou serviço, aceitando algo mais simples por um preço menor, em troca de outros benefícios, como, por exemplo, acessibilidade além de preço. Esse mesmo processo de melhoria, com a crescente sofisticação do produto e aumento de preços, deixa uma massa enorme de potenciais consumidores literalmente fora do mercado ou consumindo de forma inadequada, por três razões principais. Os produtos são caros, o acesso é difícil e o uso é complexo. Está aberto o caminho para um processo disruptivo no setor. Então, quais são as empresas mais vulneráveis a um processo disruptivo? De acordo com Stephen Robbins e Clayton Christensen, a resposta é: as empresas mais vulneráveis a um processo disruptivo são
as maiores e mais lucrativas do setor. Por quê? Porque foram elas que mais investiram nos seus mercados e nas tecnologias atuais, e são elas que têm os maiores custos de mudança. Essas organizações focam naquilo que elas fazem melhor, repetem o que foi sucesso no passado e investem cada vez mais nos produtos de maior lucratividade. Pequenos mercados para consumidores de baixo poder aquisitivo, que oferecem baixas margens de lucratividade, costumam não interessar a essas empresas tradicionais. É precisamente lá, nesses mercados de baixa renda, onde os empreendedores tipicamente iniciam seus negócios disruptivos, criando um mercado entre não consumidores. Após entrarem sem serem notados ou incomodar as grandes empresas instaladas no setor, eles fazem um rápido processo de aprendizagem e então sobem o mercado, engolindo-o por inteiro. Além dos exemplos da Netflix, da Bell Telecom, da Amazon, pensem no Google no setor de publicidade, no WhatsApp no setor de telefonia ou no Uber no segmento de táxi. Será que o mesmo ocorrerá com as fintechs no setor financeiro? Ainda é cedo para falar, pois nem sempre o disruptor vence esse jogo. Na verdade, as empresas instaladas têm muito poder de reação, principalmente comprando essas empresas disruptivas quando elas ainda são pequenas. Discuta isso com o seu professor. Agora vamos olhar para as consequências da inovação disruptiva para três grupos de profissionais: empreendedores, administradores e funcionários. Empreendedores lidam com mudanças e inovação. As principais inovações disruptivas abrem as portas para novos produtos e serviços, substituindo negócios maduros estabelecidos. Pense em tornar algum produto ou serviço existente mais barato, mais acessível e mais fácil de usar, oferecendo-o pelo menos inicialmente para as camadas mais pobres da população. Lembre-se, mais barato, mais acessível, mais fácil de usar. Pense em como você chamava um táxi antes e em como você chama um Uber hoje. Se para empreendedores a regra é pense em oportunidades, para administradores em uma grande empresa estabelecida, a regra é responda rápido a uma ameaça de inovação disruptiva e com uma resposta apropriada. Administradores em uma organização tradicional não estão fadados ao fracasso. Na verdade, na maioria dos casos, os disruptores fracassam. As empresas tradicionais dispõem de um arsenal de ferramentas com as quais elas podem responder a uma ameaça de disrupção. A primeira regra é não ignorar a ameaça. Exemplos de negócios estabelecidos que ignoraram e mesmo debocharam dos disruptores quando esses eram iniciantes e muito pequenos não faltam. Por volta de 1880, Graham Bell descobriu como empurrar a voz através de fios usando impulsos elétricos. Estava inventado o telefone. Sem dinheiro para explorar a sua invenção, Graham Bell ofereceu sua patente à Western Union por $100.000. A Western Union era a maior empresa de comunicação do mundo na época, operando um sofisticado sistema de telégrafos que já conectava toda a América do Norte e Europa por meio de cabos submarinos. William Orton, então presidente da Western Union, recusou a oferta de Graham Bell e debochou de sua invenção, dizendo: que uso poderia essa empresa fazer de um brinquedo elétrico? Graham Bell encontrou um investidor e explorou a sua invenção. Pouco mais de 30 anos depois, a Bell Telecom compraria a Western Union. Entretanto, a organização tradicional, com sua cultura entrincheirada, seus processos enraizados, margens elevadas e estrutura organizacional lenta, nem sempre consegue responder à ameaça. A melhor resposta, portanto, é a aquisição de uma pequena empresa disruptora ou a criação de uma unidade separada dos negócios tradicionais. Nos países de língua inglesa, essas unidades completamente separadas são denominadas spin-offs ou skunk works, significando
um pequeno grupo segregado no interior de uma grande corporação, funcionando de maneira completamente independente, dedicado à criação de uma inovação radical. A regra básica no Google é: torne isso 10 vezes melhor, em vez de apenas fazer melhorias incrementais de 10%. Foi assim que a IBM criou a sua linha de computadores pessoais no passado e que a Apple criou o Macintosh. No Google, um desses pequenos grupos, o XLab, foi criado em 2010 para desenvolver o Waymo, o Google Self-Driving Car. E para os funcionários, quais são as consequências para as suas carreiras? Bom, o que acontecerá com as carreiras em um mundo disruptivo? Pense como um empreendedor e pense em sua carreira como uma experiência que será vivenciada em diversas empresas, contextos e situações. O tempo das carreiras seguras, em que as empresas proporcionavam aos empregados uma, um emprego para a vida toda, na maioria dos lugares, acabou. Então, sua primeira lealdade deve ser com você mesmo, tornando as suas competências o seu empreendimento, adotando para a sua carreira os mesmos conceitos de marketing e inovação aplicáveis a uma organização. Mantenha suas habilidades tecnológicas atualizadas. Ainda não chegou o fim da história e as tecnologias continuarão tornando muitos trabalhos obsoletos. Aprender é agora um processo contínuo que jamais termina. Portanto, não acabará quando você terminar a faculdade. Você é o responsável pelo seu futuro. Não pense que a empresa vai cuidar da sua carreira ou dos seus interesses no longo prazo. Ou que o governo está preocupado com a sua velhice, que vai chegar um dia. A sua qualificação, seu progresso profissional e a sua aposentadoria são todas questões que estão agora exclusivamente sob a sua inteira responsabilidade. Tome iniciativas que envolvam risco enquanto você é jovem. Poucas pessoas alcançaram bons resultados na vida sem assumir riscos. Muitos fracassaram algumas vezes antes de alcançar o sucesso. Falir, voltar atrás e começar tudo de novo é muito mais fácil quando se tem 25 do que quando se tem 55 anos de idade. Vamos finalizar essa videoaula de hoje falando um pouco do impacto da era digital no local de trabalho. Evidentemente, cada empresa vai iniciar a sua jornada rumo ao futuro digital em diferentes pontos e por diferentes razões, dependendo da estratégia de negócios, das pressões existentes na indústria e da dinâmica do próprio mercado. Entretanto, impossível imaginar quem poderá se dar ao luxo de ignorar essas inovações e ainda sobreviver. Então, o que está a caminho? Com as novas tecnologias, cada vez mais o trabalho será feito com uma combinação de pessoas, máquinas e pessoas colaborando. Os líderes deverão então ser capazes de determinar como e quando implantar pessoas ou robôs ou ambos, atuando juntos ou separadamente. Por exemplo, em um processo seletivo, robôs podem vasculhar milhares de currículos no LinkedIn, identificando candidatos que se enquadram no perfil de uma vaga, mas deixar a decisão final para humanos. Em um time de futebol, a aquisição de um jogador poderá se iniciar com os insights de um treinador experiente, sugerindo de 5 a 10 nomes para serem contratados. Então, robôs poderão comparar dezenas de variáveis, incluindo performance, possibilidade de contusão, vida fora dos campos, disciplina no trabalho, valor do passe, para então sugerir, entre as 10 opções, qual é a melhor opção para ser o jogador contratado. Tudo que pode ser rotinizado, automatizado, tende a ser transferido para robôs. Tudo que envolve a análise de grande número de variáveis ao mesmo tempo também. E tudo que envolve
questões sensíveis, como riscos de vieses e discriminação, julgamentos éticos e morais, tendem a permanecer com os humanos, ou uma combinação humano-máquina ou máquina-humano. As tecnologias de trabalho estão evoluindo rapidamente, passando de centradas na localização para centradas nas relações. Os locais geográficos de trabalho vão variar e os espaços de trabalho serão redesenhados para maximizar a colaboração, a produtividade e a cocriação. Haverá uma complexa combinação de redes de locais geográficos, escritórios virtuais, espaços de coworking, espaços de escritórios tradicionais, tecnologias perfeitamente integradas com ferramentas de colaboração, realidade virtual e realidade aumentada, que vão dar suporte às conexões entre humanos e máquinas. Trabalho, regulamentos, conhecimentos, habilidades, estruturas organizacionais, tudo isso vai mudar. Os modelos de empregos, ou melhor, de trabalho, estão ainda em processo de mudança e certamente serão muito diferentes do que se conhece hoje. As empresas têm à disposição uma gama enorme de possibilidades dentro e de fora dos seus quadros de servidores, de dentro e de fora do país. Agora, cada empregado de qualquer lugar do mundo compete com cada outro empregado de qualquer lugar do mundo. Não por uma vaga de emprego formal, evidentemente, mas por uma tarefa ou por uma oportunidade de trabalho. Vamos dar um exemplo. Recentemente eu criei um canal no YouTube para publicar videoaulas. Ao precisar de ajuda, procurei um técnico que mora no mesmo condomínio onde eu moro há mais de 20 anos. Mas não fiquei satisfeito nem com o preço, nem com o prazo que ele prometeu entregar o serviço, uma semana. Então contratei o Hassan, que mora no Paquistão, por um sexto do preço, e ele me entregou o serviço no mesmo dia, 6 horas após contratado. Finalmente, em vez de trabalhar sozinho, é fundamental que as pessoas aprendam a trabalhar de forma colaborativa, como um co-criador, como uma pessoa que pensa mais na criação de valor do que apenas em processos, do que apenas em jornada, do que apenas em diária de trabalho. É fundamental que você passe a ter pensamento de dono, que você passe a ter cabeça de empreendedor. Aqui foi o professor Gés e essa foi a nossa videoaula sobre Mundo Digital, Revolução 4.0, Organizações de Trabalho no século XXI. Espero que você tenha gostado, que você queira aprofundar a leitura e a discussão desse assunto com o seu professor. Fique bem e até a nossa próxima videoaula.